Abençoe a obra de Deus. Eu sei que esse é um assunto muito delicado de se tratar, mas não podemos negar a falar nenhum dos assuntos que a Bíblia nos traz orientações. Deus, o nosso Senhor, tem uma grande obra aqui nesta terra, que é a obra de salvar a vida daqueles que ainda estão no pecado e condenados ao inferno. Ele mesmo, o Senhor, poderia fazer essa obra sozinho, ou poderia destacar anjos poderosos para realizar tal feito. Acredito eu que ficaria até mais fácil das pessoas aceitarem a salvação. Mas em sua soberania, o Senhor Deus escolheu contar conosco, meros mortais, pessoas limitadas e com defeitos, para pregarmos o evangelho da salvação, para contribuirmos com essa obra tão grandiosa da salvação. E essa obra da salvação em Cristo Jesus, ela não é só falar, ela envolve muitas coisas. Por isso, o Senhor Jesus designou a igreja para ser o ambiente onde seus valentes soldados seriam salvos, preparados e enviados para salvar outros muitos. E esse instrumento do Senhor chamado igreja precisa de recursos financeiros, precisa de recursos humanos para continuar a expansão do reino de Deus. E esses recursos têm que vir de cada um de nós, tanto os recursos braçais como os recursos financeiros. Você já parou para pensar em como é importante uma igreja? E na igreja tem-se muitas despesas. Igrejas sérias têm trabalhos relevantes na divulgação do evangelho, no cuidado, no aconselhamento de casais, na restauração de famílias, no ensino da verdade às crianças, na comunhão dos jovens, na ação social com os mais carentes. Enfim, cada igreja tem seus desafios e para cada desafio é necessário recurso, principalmente para aqueles obreiros que foram destacados para trabalharem exclusivamente para o reino de Deus, para estarem à disposição para a pregação, para as visitas, para reuniões administrativas, enfim, para o bom andamento dessa grande obra. Esse será o nosso assunto em nossa devocional de hoje. Muito bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui, e vamos para mais uma devocional. A de hoje o tema será Abençoe a obra de Deus. O texto bíblico que vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo 9, os versículos 11 ao 14. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Realmente, irmãos, a igreja de Corinto não era nada fácil. Tinha gente pronta para arrumar problema com tudo. Era com imoralidade, com discussões e divisões, era com comida e bebida, e também estavam arrumando encrenca por conta de ajuda que a igreja dava aos pregadores do evangelho. Chegaram até mesmo a acusar o apóstolo Paulo de nem ser apóstolo. Por isso, não queriam ajudá-lo financeiramente em sua missão de ir pelo mundo, pregar o evangelho e implantar igrejas. Paulo os exortou nesse capítulo a respeito do direito que o obreiro do Senhor tem de se alimentar daquilo que as ovelhas trazem ao altar como oferta ao Senhor. De início, ele defende o seu apostolado por ter visto e ter sido comissionado pelo Senhor Jesus em sua visão quando ia para Damasco, e por ter pregado o evangelho a eles, os crentes da cidade de Corinto, e ter inaugurado ali aquela igreja. Paulo então diz
que até abriu mão do seu direito de receber alguma ajuda financeira, para que isso não se tornasse um obstáculo à pregação do Evangelho de Cristo, mas defendeu que os obreiros poderiam ser sim remunerados para o seu sustento e sustento da sua família. Realmente, quando se fala de dinheiro, a maioria de nós torce o nariz. Pensamos que dinheiro não se mistura com religião ou espiritualidade. Pensamos que Deus não precisa de dinheiro, que todos que recebem alguma coisa da igreja estão se aproveitando e que ninguém deveria misturar uma coisa com a outra. Isso é um grande engano que o diabo colocou no coração das pessoas e, infelizmente, até usou e usa pessoas ditas obreiras para escandalizarem a todos nessa área. Gente desordeira, cheias de ganância e sem responsabilidade, que brincam com as coisas sérias do reino de Deus. E por conta de gente assim, outros ficam estagnados e não ajudam em nada a obra do Senhor no quesito das finanças. A igreja, irmãos, ela foi ideia de Deus. Ele até chama de sua noiva. Essa é a igreja de Cristo, uma igreja maior do que aquela que você vai com uma placa de denominação. É uma igreja espiritual, mas que se reúne em um templo material, que precisa de manutenção ou de aluguel, que precisa de obreiros dedicados de tempo integral para atender as ovelhas, atender os doentes, visitar os enlutados, reunir o rebanho, organizar os obreiros e dar continuidade ao ensino e à pregação do Evangelho de Cristo. Se você tem alguma dúvida disso, chame o seu pastor, acompanhe-o durante uma semana, veja a sua agenda, veja seu trabalho, veja se ele é ou não digno de ter um salário. Veja as contas da igreja, veja quanto entra, veja os compromissos financeiros. Talvez você ficará assustado com quão pouco você contribui para a obra do Senhor. Saiba que foi isso que aconteceu comigo. Eu achei que dava muito para a igreja e quando eu fui ver, eu estava dando era quase nada diante dos compromissos que a igreja tinha. Então, abençoe a obra do Senhor. Esse é o nosso desafio. Se alguém não está cuidando bem das finanças do reino de Deus, da igreja de Cristo, pode ter certeza que essa pessoa vai se ver com Deus. Agora, isso não pode ser desculpa para nós não participarmos dessa grande obra e abençoar a obra que o Senhor tem para fazer através da sua igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor e que você tenha o coração aberto. Saiba que aquilo que você ajuda, não como uma barganha, mas saiba que vira uma semente no mundo espiritual e Deus não ficará em dívida com você que ajuda e abençoa a obra do Senhor. Vamos orar? Logo depois nós vamos fazer aquele momento de intercessão. Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da presença do Senhor nós nos colocamos agora para orarmos, ó Pai, e buscarmos a sua face no nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus tem feito maravilhas na nossa vida e nós queremos sempre estar dispostos, Senhor, a abençoar a obra do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoar com o nosso tempo, o nosso trabalho e também os nossos recursos financeiros, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, a olharmos por aqueles obreiros, pelos missionários, pelos trabalhos que a igreja tem feito de ação social, pelos trabalhos de ensino do Evangelho, de proclamação e expansão do reino de Deus, para que muitas almas se salvem. Nos ajude, Pai. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento e o nosso coração para continuarmos essa grande obra no poder do nome de Jesus, Pai. Querido Deus, quebranta nosso coração, livra-nos dos escândalos, meu Pai. Sabemos que tem gente que escandaliza em tudo que é área, não é só na igreja, Pai, mas no hospital, na advocacia, no juiz, meu Deus, ó Deus, no serviço público. Quantas são as áreas que todo mundo tem escândalo e infelizmente acontece até na igreja, mas nós não vamos dar desculpas disso para
para não participarmos da sua obra, para não abençoarmos os obreiros, as obreiras, meu Pai, e a igreja do Senhor Jesus. Ajuda-nos nisso, te pedimos em nome de Jesus. E agora, meu Pai, nós queremos orar uns pelos outros, Pai. Abençoado seja esse dia para o meu irmão, para a sua família, para todos os servos e servas do Senhor. Que a tua bênção de cura, de restauração, de libertação seja sobre, ó Deus, cada família, cada servo e serva que tem nos ouvido aqui, Pai, que tem nos acompanhado nas orações diárias aqui, Jesus. Seja com aqueles irmãos que estão abatidos e derrotados, enfermos nos hospitais ou em casa, seja com aqueles que estão desempregados, com problemas financeiros, com dívidas muito altas. Ô Senhor, ajuda e abençoa teu servo e a tua serva, abençoa essa família que está, Pai, chorando, clamando por um milagre, por uma bênção espiritual. Ó Senhor Deus, estende a sua mão e traz cura e restauração, traz o poder de Deus e a solução para essa causa impossível. Oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, pelos nossos adolescentes, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a obra do Senhor com a nossa oração também. Abençoe os pastores, os obreiros, os líderes, as ovelhas do teu rebanho. Abençoa e multiplica todos aqueles que têm ajudado financeiramente, com o seu dízimo, com a sua oferta e com o seu trabalho. Essa é a nossa oração, Pai, pedindo ao Senhor um dia muito abençoado. Abra o nosso entendimento para entendermos a sua obra de divulgação e de expansão do reino de Deus. Oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, irmãos. Oh, que bênção, que maravilha podermos compartilhar a palavra do Senhor. Compartilhe essa palavra com seu irmão, com a sua irmã, com as pessoas da sua família, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui. Curta, inscreva-se nos nossos canais, pode comentar aí também se você está precisando de oração. Coloque aí o seu pedido que vamos orar com muito carinho, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Quero desejar a todos vocês a paz do Senhor Jesus.